Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo da hora em que você estiver acessando a este vídeo. Eu quero fazer aqui um vídeo em forma de agradecimento e explicar para vocês o que significa motivação na prática, no papo reto, e foi o mesmo que aconteceu comigo desde a publicação do meu último vídeo. Para os meus parâmetros, tá? Porque como eu falo, não é o meu canal, ele é nichado para os bola, para os jogadores de futebol. Então ele teve uma audiência muito grande em 2 dias, e eu agradeço muito, porque aqui eu não quero o que da quantidade, eu quero o que da qualidade, e você pode ter certeza, se você recebe este vídeo no seu canal de comunicação, é porque eu tenho deferência por você. Eu não uso inteligência artificial, eu não uso robozinho para alavancar as minhas postagens, enfim. Então a motivação que eu tenho eu sou uma pessoa simples, porém simples, pessoal, é uma coisa muito difícil de ser hoje em dia, neste mundo tão artificial que nós temos hoje, não é? Então, na minha simplicidade, eu quero agradecer o fato de ter ultrapassado 500 inscritos neste canal, temos 501, tá? E eu não quero chegar a 600, eu não quero chegar a 1000, eu quero chegar a 502. Eu preciso que você se inscreva aqui no canal. Então eu quero agradecer a excelente audiência do último vídeo e que com certeza ainda está dando muito o que falar. Chegou a quem de direito ao Flamengo, fiquei muito feliz, e dando aqui um noticiário, não é? Pós este vídeo, muito boa a nota oficial do Pedro, atacante do Flamengo. Pedra em cima, assunto encerrado, bola para frente, vamos que vamos. Comentar também da final do Campeonato Mundial de Clubes, não é? O Chelsea venceu ao Paris Saint-Germain por 3-0, jogou muita bola, fez o PSG provar do seu próprio veneno. Então vamos agora ao vídeo propriamente dito, e eu quero trazer aqui uma revista Placar, que eu guardo de 1987, tá? E aqui na capa nós temos 3 jogadores: Mauricinho, ponta direita, muito rápido; Giovani, meio-campista; e Dunga, o capitão Dunga, o capitão do Tetra, Dunga novinho. E por que eu trouxe esta revista e por que este título provocativo sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama? Há 40 anos, quando eu comecei a entender um pouquinho de futebol, assistir às partidas, o Clube de Regatas Vasco da Gama sempre foi um clube grande para mim. E ele é um clube grande. Daí o título deste vídeo, que o Vasco não tem o direito de se portar como time pequeno. O Vasco, nesta época, eu lembro, 1985,
eles eram apelidados os Menudos de São Januário, onde tinham Giovani, Mauricinho, Mazinho, Romário surgindo. O Vasco já tinha Roberto Dinamite. O Vasco foi bicampeão carioca em 87 e 88, foi campeão brasileiro em 89, um time estrelado, tinha Bebeto, que havia saído do Flamengo, Bismarck, Boiadeiro, Luiz Carlos Vinck, Quinhões, Zé do Carmo, Sorato, autor do gol do Vasco. Aí na década de 90, Valdir Bigode, Carlos Germano, Pimentel, Tinho, Vasco campeão brasileiro, campeão da Taça João Avelange no ano 2000, campeão da Libertadores da América, Luizão, Donizete, Nasa, Felipe, Pedrinho, Carlos Germano, Odivan, Mauro Galvão, obrigado aí por dar sempre uma olhada aqui no vídeo, ok? Muito obrigado aí pela sua audiência. Você jogava de terno, você jogava muito. E aí, pessoal, hoje, para as gerações mais novas, que de repente veem o Vasco nesta atual situação, e aí eu vou entrar diretamente no jogo de ontem, na partida Independente Del Valle 4, Vasco 0, e eu vou ser muito respeitoso aqui aos jogadores do Vasco da Gama, porque este canal, se é ajudar ao atleta de futebol, se o título dele é ajudando ao atleta do futebol, ele nunca será um canal para denegrir atletas de futebol. Eu não sou torcedor, eu sou observador, eu trabalho para os atletas, mas eu tenho que dar, aqui na roça, viu? Na roça, aqui em Minas, a minha mãe tinha uma expressão que ela dizia o seguinte, o meu avô me dizia isto: às vezes você bate na cangalha para o boi entender, então você não precisa bater no boi propriamente dito. Então você bate na cangalha, a cangalha eu vou utilizar como sendo o time do Vasco que entrou em campo ontem, tá? E os bois vão entender, e eu vou ter muito tato para não denegrir pais de famílias, profissionais e meus clientes, não é? Meus futuros clientes. Eu trabalho para eles. Mas, pessoal, a postura do time do Vasco, eu estou batendo na cangalha, viu? Ontem, contra o Independiente Del Valle, foi lamentável. No que pese a expulsão do Lucas Piton com 10 minutos de partida, justamente expulso, deu uma entrada no tornozelo do Guagua. Ele não é um jogador violento, mas foi uma fatalidade, foi justamente expulso. Mas não justifica o sapeca iaiá que o Vasco levou. O melhor em campo, Léo Jardim, defendeu um pênalti no finalzinho. No finalzinho também teve um gol anulado pelo VAR por centímetros. O Léo Jardim fez 2 outros milagres. Pessoal, não é exagero eu dizer que o placar ontem ficou de bom tamanho para o Vasco. Era para ser 8-0 o placar moral da partida. No que pese, para ser justo, o goleiro Vilar, do Independente Del Valle,
no início, nos primeiros minutos, fez 3 boas defesas que o Vasco atacou, chutou no gol, não é? Mas após a expulsão do Vasco, a expulsão do Lucas Piton, o que se viu foi um baile equatoriano. E aí vamos elencar possíveis desculpas. Altitude. Pessoal, eu estive a trabalho em La Paz, na Bolívia, e aconteceu algo comigo. Eu não sou um atleta profissional de futebol, mas eu quero contar uma sensação que eu tive. Eu tive dificuldades para respirar. Eu tenho até um vídeo aqui falando sobre isso. Mas eu lembro que quando o avião fez uma conexão de volta ao Brasil em Cochabamba, eu lembro que ao descer da aeronave, não é? E lá em Cochabamba era 2.800 metros, eu até virei para o passageiro que vinha atrás e disse: olha, consigo respirar novamente. Ele brincou comigo. Conseguimos respirar. Então a altitude de Quito, 2.800 metros para um atleta de futebol, eu sei que tem as suas implicações, mas não pode ser só isto. O Vasco, os jogadores, os profissionais do Vasco que lá estão hoje, devem tomar muito cuidado para o Vasco não se apequenar cada vez mais, para que no século XX a gente já tenha perdido a conta de quantas vezes ele foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, para que no ano passado, quando Dorival Júnior, o professor Dorival Júnior, convocou o Léo Jardim, foi devido a um jogo no Maracanã entre Vasco e Nova Iguaçu, onde o Léo Jardim foi o melhor em campo. O Nova Iguaçu venceu ao Vasco por 1-0. O Vasco é muito grande para ser pequeno. E aí eu digo, eu não estou falando do aspecto motivacional apenas porque a vida me ensinou isto. Às vezes, ou quase sempre, você contratar um treinador top, como o professor Fernando Diniz, a quem eu admiro muito, mas pode acontecer de ser apenas aquele doping emocional momentâneo. Passam ali de 3, 4, 5 jogos, mas aí eu vou falar para você, atleta, se liga, se toque. Não seria hora de cuidar mais da cabeça do que do cabelo? De se fechar mais para dentro, porque em forno aberto não se assa pão? Para conhecerem a história do Vasco, eu tenho vários registros aqui da história deste time grandioso que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E para vestir esta camisa, você tem que honrá-la, Fora o Léo Jardim, eu vi ontem pouca indignação do time do Vasco na cobrança aos companheiros. Estou batendo na cangalha, tá? Não estou batendo no boi. Me lembra, pessoal, ontem eu me lembrei de uma partida que eu fiz na várzea e eu sou goleiro amador. Estava na várzea, nós fomos com um time bem desfalcado para jogar numa cidade próxima aqui chamada Itaverava. E aí eu já macaco velho, pensei, vou dosar o jogo, né? Vou dosar o jogo. E o meu time querendo, vamos. A gente terminou o jogo, o primeiro tempo perdendo de 1-0. E no final
da partida a gente perdeu de 6-0 e eu humildemente fui o destaque da partida. Eu fiz 8 defesas impossíveis, defesaças. Falar nisso, eu quero ver se o meu colega está assistindo ao vídeo. Maurício, você fez um golaço contra em mim, rapaz. Eu nunca te vi fazendo um gol a favor. Você fez um gol contra. Você me jogou no contrapé. Você meteu de canela lá no ângulo. Quero ver se você está assistindo a este vídeo. E aí me fala se é verdade ou mentira o que eu estou colocando aqui. Ontem eu tive o mesmo... Aliás, ontem eu assistindo ao Léo Jardim, eu me lembrei deste jogo. O Léo Jardim, irado. Time sem reação, time sem sangue. Serão sempre os mesmos? Verrete, para falar bem eu falo. O próprio Lucas Piton, não é? O Léo Jardim, o Paulo Henrique, que mostra isso aqui, ó. E os outros? Se liguem, pessoal. Vamos sacudir a poeira. Olha, nós temos 600 clubes no Brasil. 20 estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Para você vestir esta camisa aqui, esta camisa é muito grande. Este clube é muito grande. Este clube centenário é muito grande. E eu esqueci de falar, na final do Mundial Interclubes, em 1998, contra o Real Madrid, enfrentou o Real Madrid de peito aberto. Esqueci de falar também, o Vasco da Gama é vice-campeão mundial, perdendo para o Corinthians no Maracanã, no ano 2000. O Vasco é muito grande. Da minha geração, Roberto Dinamite, Romário, Edmundo e outros. Se liguem, pessoal, ao vestir esta camisa, honrem esta camisa. E como eu falo aqui para o atleta de futebol, eu não estou sendo sensacionalista, eu não falo para a torcida, porque eu respeito o profissional de futebol. Apenas uma dica: fechem-se mais para dentro, cobrem-se mais, cuidem mais da cabeça e um pouquinho menos do cabelo. Honrem esta camisa, porque, a despeito de problemas políticos e administrativos no clube, se você não render em campo, se a equipe não render em campo, isto só vai piorar, só vai de mal a pior. Jogue menos para você, jogue menos para o seu empresário, jogue mais para o clube. Tenha isto, porque as pessoas estão te vendo. Eu não estou julgando aqui jogadores que não entregam, mas eu me permito, eu me dou ao direito de citar jogadores que se entregam. Léo Jardim, Paulo Henrique, Verrete, Lucas Piton, a despeito ontem da infelicidade da sua expulsão. Então, assim, assumam, porque mais uma vez eu repito, o Vasco é muito grande para ser pequeno. Não tentem apequenar o Vasco. O Vasco é gigantesco, é o gigante da colina. Repito, o Vasco é muito grande para ser pequeno. Mais uma vez, eu agradeço a audiência de vocês, retomando a questão da motivação. Me senti motivado porque pensei, se estivesse no campo ontem, sendo um atleta do Vasco, envergando esta importante camisa, cara, eu teria um piripaque, eu ia sair na porrada com companheiros meus que não estavam correndo.
tenham motivação, tenham vergonha na cara, tenham sangue, deem sangue, mostrem garra porque vocês estão sendo observados, ok? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deem aí um joinha, comentem aqui, eu gosto de ler os comentários de vocês, se inscrevam no canal e muito obrigado pela atenção, muito obrigado aos jogadores de futebol que no direct têm trocado alguma figurinha comigo, a gente tem trocado bastante impressões, trabalhos, enfim, eu me sinto útil e me sentindo útil, eu me sinto feliz e grato por ajudar o futebol profissional, ajudar o futebolista. Eu que sou um jogador amador veterano, me sinto hoje trabalhando no futebol profissional. Isso não tem preço. Até um próximo vídeo, muito obrigado e uma excelente quarta.